Olá, pessoal! Então, como a gente tinha mencionado na última aula, a gente vai voltar a falar sobre embriologia, dar uma passada em embriologia, dar uma relembrada um pouco sobre embriologia. E aí eu imagino que eu vou dar uma dividida aí no assunto dessa aula em dois vídeos, tentar dividir em vídeos rápidos, talvez 10 a 15 minutos, para a gente dar uma relembradinha, tá bom? Ah, Primeiro, embrião. O que é um embrião? Então, a gente tem, depois do período da fecundação, no período que que os gametas, eles se unem, eles se fundem, a gente vai ter um embrião. Esse embrião vai estar lá e vai sofrer um desenvolvimento, que é o que a embriologia vai estudar, e até ele chegar num ponto que vai ter já órgãos formados e tal, e aí ele vai mudar de nomenclatura, né? Nos seres humanos a gente vai chamar de feto, tá? Quando a gente tem esse processo da fecundação, a gente vai chamar isso que foi fecundado, que se tornou uma outra coisa, né, de zigoto. Então, o zigoto, normalmente você vai ter aí a fusão aí do material genético dos dois gametas, gameta masculino com gameta feminino, tá? E a gente forma um núcleo dessa célula, dessa grande célula aí. Essa célula, eventualmente, ela vai começar a fazer as suas divisões celulares, né? Mas antes dela fazer essa divisão celular, você vai ter uma organização nessa célula. Você vai ter uma parte dessa célula que vai ser reserva energética. Né? Outra parte não vai ser tanto reserva energética. A gente tem vários tipos de ovos diferentes a despeito desse tipo de reserva energética. A gente vai falar um pouquinho, vai relembrar um pouquinho mais na frente. Tá? Esse é um exemplo de um tipo de ovo que você tem uma área, né, que vai ter uma bastante reserva energética, que a gente vai chamar de vitelo, e essa área ela está bem deslocada aqui para baixo, percebam? E a gente tem uma outra área que está bem aqui para cima, que não tem esse vitelo, ou pelo menos não tem tanta concentração desse vitelo aqui, assim, né, e ela vai estar deslocada um pouquinho para cima. Essa a gente chama de polo animal, o que está para cima, e o polo vegetal ou vegetativo. Por quê? Porque vem de vegetal? Não, porque ele não tem tanta atividade quanto o polo animal. Tá? Então, essa parte aqui, o polo animal, ele vai estar fazendo muito mais essas atividades de clivagem, né? De divisão celular. Perfeito? Beleza. Passando para frente, qual a importância da gente fazer esse estudo, a gente lembrar a embriologia para a zoologia, para o estudo de zoologia? Se a gente for pensar, a classificação, né, dos animais, a classificação biológica de um modo geral, ela feita com base nas características dos animais, certo? E essas características da embriologia, a gente vê vários padrões, né, se repetindo ao longo de alguns organismos, organismos bem parecidos, organismos um pouco diferentes que têm características parecidas também de acordo com esse desenvolvimento da embriologia. Então isso ajuda muito nesse processo da gente entender quais são as características dos organismos, dos animais, da gente fazer os processos, os estudos filogenéticos, da gente propor classificações, certo? E três características aqui são bem importantes quando a gente fala sobre embriologia: a blastia, a estomia e o celoma. A blastia vai ser a formação dos folhetos embrionários, tá? Então, quando a gente fala sobre dois folhetos embrionários? Diblástico, animal com três folhetos embrionários, triblásticos. Então, é disso que a gente está falando. Nesse processo da embriologia que a gente vai ter a formação desses folhetos embrionários. Folhetos embrionários vão ser aqueles tecidos, aquelas células que vão primitivas, né, que vão dar origem aos outros órgãos, né, do organismo, tá? Às outras estruturas, né? E aqui a gente tem um exemplo, né? Uma blastoderme, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ela. E aqui a gente tem uma gástrula também, que eu vou mencionar um pouquinho mais na frente, aqui destacando basicamente mesoderme, ectoderme mais externa, mesoderme no meio e endoderme aqui mais para dentro, tá? A gente vai ter o celoma, né? Então, celoma basicamente são cavidades, né? Cavidades onde as vísceras ficam alocadas, né? Os animais
triblásticos, eles vão ter celoma, né? Porque esse celoma vai estar relacionado aí à mesoderme. Então, a mesoderme vai formar essas cavidades nas quais os órgãos, as vísceras vão estar alocadas. Né? Os animais diblásticos, eles vão ter uma mesoderme, então não vão ter uma cavidade. Né? Então, isso influencia também alguns outros aspectos desses animais, que a gente menciona um pouquinho mais na frente também. A estomia é a origem da boca. Então, a formação aqui do blastóporo, né, que vai dar origem ou à boca ou ao ânus. Né? Isso daí influencia bastante no processo da classificação animal, sistemática, também da filogenia. Tá? Só lembrando para vocês, temos 4 tipos principais de células-ovo, né, que são os ovos oligolesto, mesolesto, megalesto e centrolesto. Só chamando a atenção para vocês, aqui basicamente, né, essa classificação ela está basicamente relacionada à quantidade de vitelo, né, a quantidade de reserva energética que a gente vai ter dentro da célula-ovo. Aquela célula principal, o zigoto, né, que ele ainda não se dividiu. Tá? Então, aquele zigoto lá, ele vai ter características diferentes dependendo do tipo de animal que a gente está tratando, certo? Então, os ovos oligolestos, se a gente olhar aqui, ele vai estar um monte de pontinhos amarelos aqui, que são os grãos de vitelo, e está bem separadinho, bem organizadinho, bem espalhadinho, né? Ao longo do citoplasma aqui, tá? Então percebam que é oligo, né? É pouco vitelo. Aqui no mesolesto, a gente vai ter uma concentração maior desses grãos de vitelo, então você vai ter mais vitelo, mais reserva energética, e aí você já tem aquela formação de um polo, né? Um polo animal e um polo vegetativo, tá? Percebam que polo vegetativo e um polo animal. E quando a gente passa aqui para o ovo megalesto, a gente vai ter uma diferença brutal, né? Aqui a gente tem esse acúmulo aqui do vitelo, já nessa parte aqui de baixo, né? E é massivo, não são grãos de vitelo, a gente está falando de bastante vitelo. Nessa parte aqui de cima a gente vai ter a parte germinativa, né? O polo, que seria o polo animal, né? E a gente chama isso daqui, como é bem limitado, de disco germinativo. Aqui o ovo centrolesto, você vai ter uma característica diferente, né? O núcleo, veja, o núcleo está aqui no centro. Ao redor dele, a gente vai ter grãos de vitelo. E ao redor dos grãos de vitelo, a gente tem mais citoplasma aqui. Então, é uma característica bem peculiar. Esses tipos de célula-ovo, por que é importante a gente falar desses tipos de célula-ovo? Quando a gente está falando de desenvolvimento embrionário. Por quê? O tipo de célula-ovo ele vai influenciar nas clivagens e na segmentação dessas células. O que eu estou querendo dizer? Imagine, lembra que eu disse que aqui é o polo vegetativo, aqui também vai ser um polo vegetativo? Isso aqui quer dizer o seguinte, essa área vai ser mais inerte, né? Ela vai ter menos atividade. Então, quando eu começar a dividir essa célula, essa parte aqui, mais de cima, ela vai dividir de uma forma diferente do que essa parte aqui. Essa daqui, com certeza, vai ser muito mais diferente. Essa daqui vai ser por igual. Aqui também vai ser bem diferente a situação. Vejam só, quando a gente está falando de outra coisa que é importante a gente pensar. Quando a gente está falando de vitelo, a gente está falando de reserva, certo? Então, organismos diferentes vão ter ovos, né, esse zigoto, diferentes, certo? Então, organismos que não precisam muito de obtenção de energia logo quando vão nascer, né, quando vão começar o seu próprio desenvolvimento, que vão ter alguma forma de obtenção de energia externa, não precisam ter um acúmulo tão grande aí de vitelo, certo? Então eles podem ter menos vitelo e mais distribuído aqui, tá? Isso daí ajuda também a gente ter uma percepção de quem é quem, tá? Então passando aqui para um outro esquema, a gente ainda vendo eles aqui, a gente pode ter uma percepção, tá? Então a gente vai ter o ovo oligolesto,
característico de mamíferos e equinodermos. Tá? Equinodermos é um grupo que a gente vai estudar nessa matéria. Olha só a segmentação dele. Vai ser holoblástica e igual. Ou seja, quando ele começar a se dividir, quando essa célula aqui começar a se dividir, ele vai se dividir por igual. Toda a célula divide por igual. Não tem nenhuma área ali que a gente vai ter menos atividade. Vai ser tudo por igual. Então vai fazer uma divisão bem bonitinha por igual. Quando a gente olha para o ovo mesolesto, que vai ser mais característico aí de anfíbios e vermes, tá? Então, o anfíbio vai precisar, né, de uma fonte aí maior de energia, né? Então, por isso que você vai ter mais vitelo, certo? E a gente vai ter aí uma segmentação holoblástica desigual, tá? Ué, por que é uma segmentação holoblástica? A holoblástica é porque você vai ter, ele vai ter uma concentração aí maior de vitelo, mas ele ainda consegue fazer divisão. Então, a célula como um todo, ela divide. Ela vai dividir. Agora, aqui o polo vegetativo, ele é mais inerte, certo? Então, ele vai ter menos atividade. Então, ele vai dividir mais lentamente. Aqui vai dividir mais rapidamente. E como o volume dessa célula ele continua o mesmo, aqui a gente vai dividir tão rápido que as células de cima elas vão ficar menores do que as células de baixo. Então ali vai ser micrômeros e embaixo vai ser macrômeros. Passando aqui para o megalesto, os ovos megalestos vão ser característicos de aves e répteis. Então quando a gente está vendo ali um ovo de galinha, a gente está vendo basicamente um ovo megalesto. Então, a gente vê basicamente a gema é boa parte do vitelo daquele ovo, tá? E a gente vai ter o embrião propriamente dito, né? Ele vai estar bem concentrado aqui no cantinho, na beiradinha, tá? E aí, como eu falei para vocês, o vitelo vai ser mais inerte. Então, como é que a gente vai fazer essas divisões? As divisões vão estar concentradas aqui nessa parte aqui do disco. Então a gente vai ter uma divisão meroblástica discoidal, tá? Então começa aqui e aí vai dividindo só essa partezinha aqui. Só essa partezinha que vai começar a dividir. E aí, finalizando, a gente vai ter os ovos centrolestos, que vão ser desse jeito aqui. Bem característico de artrópodes, tá? E olha só, o núcleo está aqui. Para que aconteça essa divisão celular, esse núcleo ele tem que duplicar, né? Esse material genético tem que se duplicar e ele tem que dividir. Então, duplica, divide. Assim que acontece com o núcleo, certo? Com o material genético. Mas para onde que ele vai se ele ficar limitado aqui? Então, o que acontece? Ele começa fazendo esse processo de divisão, de multiplicação e divisão do núcleo, e aí ele vai depois sendo lançado aqui para a região exterior. Ele vai ficando nessa partezinha aqui da beirada, da borda aqui do ovo. Isso é o que a gente chama de segmentação meroblástica superficial, porque vai ficar aqui na superfície do ovo. Tá bom? Beleza. Então, aqui com isso, a gente pode fechar essa relembrada aqui da embriologia. A gente vai para a parte 2 no próximo vídeo que eu vou fazer, tá? E a gente conversa daqui a pouquinho.